Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Todos os nossos 5 sentidos têm potenciais enormes para gerar prazer, e o olfato não fica de fora jamais. Como é bom visitar uma casa cheirosa, passar ao lado de uma pessoa perfumada, ou ainda sentir aquele delicioso cheirinho do café logo pela manhã, ou até mesmo daquela pizza que nós amamos. Sem contar nas memórias e lembranças que se refazem na mente, quase como uma experiência palpável, quando os receptores olfativos são sensibilizados novamente por cheiros já sentidos em algum outro momento que foi especial. O olfato é poderoso e tem forte influência no controle das nossas reações frente a uma situação qualquer. Você já deve ter ficado com vontade de comer algo só pelo cheiro que sentiu, mesmo se já estivesse alimentado. Ou talvez você já tenha sentido vontade de vomitar por sentir algum cheiro ruim. Ou ainda possa ter ficado com saudades de alguém quando sentiu o perfume dessa pessoa em outro lugar. O olfato possui ligações fortes com memórias e com reações. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Há várias preciosidades sendo ensinadas aqui nessa passagem. Para começar, nós precisamos entender o que está claro. Nós somos considerados o bom perfume de Cristo no meio de todas as pessoas. Eu não sou especialista em cosméticos, mas de uma maneira bem basicona, um perfume é composto por 3 ingredientes essenciais: a fragrância, o álcool e a água. A fragrância, você há de concordar comigo, é a parte principal. É aquela que confere a exclusividade daquele perfume, que se torna o elemento principal daquela fórmula, o segredo da marca. E, de fato, o componente atrativo que faz o perfume ser perfume. Afinal, água é inodora e álcool não é muito cheiroso, né? Perceba que as escrituras deixam claro que na fórmula bíblica a fragrância é o conhecimento de Cristo. Então, o primeiro ponto-chave que devemos deixar registrado em nosso coração no dia de hoje é que aquilo que nós espalhamos ao mundo como elemento atrativo de quem somos e da forma como vivemos não deve estar pautada exclusivamente em nossas próprias histórias, em nossas conquistas particulares e muito menos em nossa aparência ou bens materiais. Porque embora sejamos perfumes em Jesus, a fragrância, a cereja do bolo, é Ele, é o plano de redenção dele. É o louvor do seu coração, a beleza das suas ações. Sabe, às vezes, na tentativa de exaltar as nossas próprias histórias e dar uma notoriedade indevida à nossa autobiografia, sem que Jesus seja o protagonista, nós nos tornamos inodoros, não mais admiráveis e até mesmo desagradáveis. Porque as pessoas ao redor estão interessadas num perfume realmente prazeroso, que definitivamente possa transformar a vida delas. E isso só quem faz é Jesus. Os nossos testemunhos pessoais não devem ser anulados jamais.
mas precisam estar alocados no lugar que exalte o nome daquele que dá luz a ações sobrenaturais e transformadoras em nós. Afinal, a fragrância é Ele. Mas obviamente que nós temos papel importantíssimo na composição desse perfume. Lembre-se que ainda faltam a água e o álcool. Eu acredito que uma das funções da água na participação dessa fórmula, e sendo o solvente universal, é realizar a homogeneização de todos os reagentes presentes, facilitar a mistura e harmonia desses ingredientes. É aí que entra o nosso papel de maneira mais direta. Nós só nos tornamos perfumes realmente ilustres e agradáveis quando geramos condições para que a fragrância do conhecimento de Cristo se dissolva dentro de nós a ponto de se tornar parte integrante e totalmente permeada em todas as esferas da nossa vida. Isso acontece através da água viva, que é a própria palavra de Deus, a própria verdade. Não tem como ser um perfume para os outros se a essência que dá sentido a ele não estiver primeiramente penetrada em nós. Ninguém sai com um frasco de perfume na mão espirrando nos outros na rua. A gente borrifa o perfume em nós mesmos, em nosso corpo, em nossa roupa. Espiritualmente falando, não há razão para tentarmos ajudar as pessoas, oferecer uma palavra de acalento, dar direcionamento e instrução aos outros, se tudo isso já não forem verdades consolidadas em nossa própria alma e espírito. Do contrário, é falsidade. É falar sobre aquilo que não se tem, é falar sobre aquilo que não se vive. E por fim, o último componente de um perfume é o álcool. Novamente, de forma leiga, eu penso que o álcool possui como função ser o elemento volátil que evapora e transporta a essência aromática daquela fragrância até as narinas das pessoas. O perfume só consegue ser perfume porque ele, na sua forma gasosa, tem uma capacidade absurda de se dissipar no ambiente atmosférico. Essa é uma característica dos gases chamada de difusão, a propriedade de se espalharem de forma rápida e ilimitada no ambiente onde estiverem. Essa é a razão de nós sentirmos o perfume de alguém só de nos aproximarmos dela. A dispersão de moléculas gasosas é quase incontrolável. Não dá para esconder um cheiro. Para impedir um odor de se espalhar, é necessário ocluir qualquer poro existente. Do contrário, na menor brechinha que existir, ele vai escapar. O que eu quero dizer com isso é que, quando tratamos de sermos perfumes de Cristo, um elemento que não pode faltar é a nossa disponibilidade em cumprir sem limites com a missão de difundir a fragrância do seu conhecimento. Da mesma maneira que um gás não possui barreiras, a mensagem de Deus deve ser expressa através de nós, sem limites, sem tempo ruim, sem vergonha, sem medo, sem cessar, para que toda vez que alguém cruza o seu caminho, ainda que ela não te abrace, não converse contigo e nem mesmo te conheça, a verdade estará sendo espalhada através de ti o tempo todo, pelas suas atitudes, pelos seus olhares, pelas suas ações e reações, pelos seus gestos que são observados. Um perfume é altamente atrativo. A pessoa pode nem ser tão bonitinha, mas se for cheirosa, você vai admirar um pouquinho mais, não vai? Quando caminhamos encharcados do aroma divino, nós nos tornaremos pessoas admiráveis, amáveis, rodeadas de amigos, mergulhadas no amor. Porque é isso que Jesus faz. Ele aproxima as diferenças. Ele rompe as barreiras das divergências. Ele torna aquele que era esquecido, lembrado e amado. Ele transforma o sujinho na pessoa mais elegante do bairro. Acredite em mim, se você tiver a fórmula do perfume de Cristo para borrifar em ti, será impossível você olhar no espelho e não perceber o seu próprio valor. Voltando para a palavra lida anteriormente, ela continua dizendo que apresentamos aroma de vida para aqueles que estão sendo salvos e cheiro de morte para aqueles que estão se perdendo. Mas em todo caso, afirma que somos perfumes para todos. Você deve ter alguma memória olfativa de um perfume que, embora seja gostoso, você não gosta de sentir por te lembrar de alguém do passado que não te traz boas memórias. Estou certa? É dessa forma que eu interpreto esse versículo.
Quando estamos em Cristo, embora sejamos originalmente perfumes maravilhosos, nem sempre esse cheiro será bem aceito por todos. Alguns vão rejeitar, sim. Alguns vão até se enojar, mas não pela baixa qualidade da fragrância, e sim porque simplesmente decidiram rejeitar as verdades nas quais você está consolidado. Não se preocupe com isso. Para outros, você continua exalando um aroma magnífico do céu. E por último, Paulo fala sobre não mercadejar, comercializar a palavra de Deus, e sim liberá-la gratuitamente como um presente doado aos outros com generosidade. O ramo da perfumaria é um ótimo negócio. Além de ter demanda constante, gera um capital considerável. Os melhores perfumes são caríssimos. Quando atraímos a presença de Cristo e passamos a caminhar num terreno de entendimento sobre a verdade, e também exalamos um cheiro agradável e nos tornamos referências admiráveis no meio de convivência onde estamos, é necessário mantermos a humildade e equilíbrio para sempre reconhecer que o que gera o nosso valor como perfumes é a essência aromática de Jesus. Há muitos, infelizmente, que tomam a patente do perfume de forma ilegítima e se engrandecem daquilo que não é originariamente seu. O famoso subiu para a cabeça. Dessa forma, substituem a generosidade e liberalidade por comercialização daquilo que ganharam gratuitamente. Retém os tesouros que deveriam ser difundidos amplamente, a menos que recebam algo em troca. Isso é lamentável, porque certamente ao longo do tempo essa atitude transformará esse cheiro agradável num cheiro repulsivo. Não retenha aquilo que você tem recebido como oferta do céu. Dissipe, difunda, espalhe, doe sem medidas. Uma última coisa que eu gostaria de pontuar é que sem o olfato não há paladar. Você já deve ter pego uma gripe forte que limitou o seu olfato e, por consequência, anulou o seu paladar. Com gripe, a gente não sente gosto de comida nenhuma. É o olfato que aguça a experiência palatável. O que eu aprendo com esse princípio é que nós nunca conseguiremos influenciar as pessoas a nutrirem-se adequadamente com os ensinamentos fundamentais para viver uma vida de relevância e uma vida frutífera, enquanto não formos, primeiramente, perfume na vida delas. Palavras vazias, instruções e conselhos que antes não são praticados por mim, é como uma comida oferecida com privação de olfato a outra pessoa. Ela não vai engolir, ela não vai usufruir, não terá utilidade a ela. E me permita ser ainda mais franca. Se nós estivermos exalando um cheiro que não seja o perfume de Cristo, ao contrário disso, seja um odor desagradável, marcado por atitudes contraditórias, atitudes desonestas, pecados ocultos, ações egoístas, mas mesmo assim tentarmos convencer os outros do contrário com palavras bonitas, as pessoas não vão conseguir comer o alimento que oferecemos porque terão ânsia do cheiro ruim que exalamos. Eu tenho certeza que você não quer ser fedido, mas quer ser como o apóstolo descreveu, o bom perfume de Cristo. Eu afirmo com convicção, ninguém que está disposto a apaixonar-se por alguém que pode oferecer vida eterna, Jesus, resiste a essa fragrância. Então seja cheiroso e faça as pessoas serem atraídas por essa essência sobrenatural que aponta para Jesus e para a salvação. Tome um banho de perfume.